Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de podcast em áudio do mercado e também aqui no YouTube. Se você estiver no YouTube, já aproveita, já inscreva-se no canal, curta esse vídeo, acione o sininho para poder receber todos os vídeos que forem publicados aqui. Quem está comigo hoje é a Amanda Monteiro, que ela é médica, ela é otorrinolaringologista e a gente vai bater um papo aqui muito bacana. Você vai escutar coisas aqui que você jamais imaginou que o teu nariz pode fazer, ou pode não fazer também. Tudo bem, Amanda? Como é que você está? Tudo bem, Guido. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui conversando com você. Igualmente. A Amanda, ela estudou com a minha filha no primário? Colegial? Não, primário. Primário, né? Primário. Então, e hoje ela virou essa médica linda que vocês estão vendo aqui. Minha filha também é linda, obviamente, e é psicóloga, né? Todo mundo da área da saúde, né? Todo mundo da área da saúde, exatamente. Amanda, vamos bater um papo aqui justamente sobre narizes e que tais, né? Sim. Minha primeira pergunta é o seguinte. Você já ouviu muitas vezes a piada "ou tô rindo ou tô chorando"? Já, muitas. Isso deve ter todo dia, né? Não, é o meme mais difundido. E todo mundo fala como se fosse uma coisa inédita. É, né? é que nem você tem um nome esquisito e as pessoas fazerem uma piada com seu nome. É a piada do otorrino, né? O trava-língua e o otorrino, otosério também. Otorrino, otosério, é impressionante. Tem isso, um né? meme bem que inclusive circula em todos os grupos de otorrino. Com frequência. Então, eu tenho uma prima que ela é otorrino, ela mora em Campinas, né? E ela fica muito brava quando ficam fazendo isso. É uma piada meio tio do pavê, né? Assim, mas tudo bem, né? E eu não pude deixar de perguntar essa de primeira para você aqui. Mas entendeu? normalmente eu tô rindo, tá? Eu tô rindo. Eu sou mais otorrindo do que eu tô séria. Exatamente. Né? Escuta, conta para mim, como é que você decidiu partir para essa área? Você sempre quis ser médica desde criança? Na verdade, não. Eu escrevia quando eu era adolescente. A primeira vez que eu prestei letras. Então, eu escrevia muito para o teatro, eu tinha algumas publicações, tinha vencido alguns concursos. Só que eu era atleta também. Então, eu fui atleta da Federação de Saltos Ornamentais bastante tempo. Que legal. Sim, disputei brasileiro, aliás, esporte é uma coisa que ainda faz parte muito da minha vida, né? Sim. Inclusive, muito relativo à saúde, eu acho. Mental, inclusive. E eu fiz saltos ornamentais, fui federada, eu fiz handball, eu joguei 18 anos de handball, joguei regionais, joguei brasileiro, então eu joguei bastante. E uma coisa que acontece muito no esporte, principalmente nos esportes de contato, né, como handball, Sim. você se machuca. Sim. Então, assim, eu machuquei o joelho várias vezes, quebrei praticamente todos os dedos da mão. Então, assim, eu me machucava. Handball, né? Complicado, né? É bem complicado. Esporte de impacto. Eu não sou exatamente uma pessoa de grande estatura, né? Então, eu sofria era comum eu sofrer quedas. E aí, eu ia no ortopedista e o ortopedista me consertava e eu voltava a jogar. Mas você achava legal? Nossa, eu achava incrível isso. Falava assim, nossa, como é que ele me conserta e eu volto a jogar? Aí chegou numa hora que eu achei que escrever não seria exatamente um bom caminho, né? Pensando em independência, eu falei, vou fazer isso, que eu acho isso muito legal. Vou consertar as pessoas para elas voltarem a jogar. Aí eu entrei na faculdade, cheguei à conclusão na primeira semana que eu não tinha tamanho para ser ortopedista. Aí o caminho foi mudando, né? Sempre gostei da área cirúrgica, aí fui enveredando por esse caminho, mas originalmente a ideia veio do esporte. Então, que legal, né? Quer dizer, totalmente nada a ver. Não tenho nenhum médico na família. Teoricamente, não ninguém, tem. Né? Nenhum exemplo, meu pai mexe com tecnologia, né? Sim, minha mãe era corretora de seguros. Ela era corretora de seguros, sim. Tem razão. Ela trabalhou no Morgan, né? Bastante tempo. Morgan, bastante tempo, Sim, isso mesmo. ela trabalhou, foi administradora, né? GV, Morgan. Nada a ver, né? Nada a ver. No dia que eu virei para ela e falei, mãe, acho que eu quero fazer medicina. Ela quase me jogou da janela, né? Eu acho que, assim, normalmente as pessoas ficam felizes quando o seu filho fala, vou ser médico. Minha mãe quase teve um piriri, porque eu fiz uma formação humanas, né? Então, eu estudei num colégio construtivista, estudei no Gracinha, né? Assim, então, era extremamente hippie na época. Tinha aula de filosofia, sociologia. Não sabia nada de matemática. Aí eu virei para ela e falei, quero fazer medicina. E aí ela falou, mas como? Né? Você acha que você vai entrar em medicina? Aí eu falei, vou me virar, dou um jeito. E você fez onde? Eu fiz o Unesp.
Unesp. Fiz Estadual de São Paulo, que fica em Botucatu, né? Gloriosa medicina Unesp, sou muito feliz de ser da casa, um ensino de ponta, foi uma experiência maravilhosa ter estudado numa instituição tão excepcional. Ter uma formação básica forte em medicina é muito importante, né? Para você entender clínica, entender as doenças, e foi excepcional. Morar no interior também foi excepcional. Sair de casa na cidade faz a gente crescer de forma... Faz, né? Sem dúvida. Como ser humano também. E como é que você foi para o otorrino? Então, eu terminei a faculdade, eu fiz tudo para cirurgia, né, na faculdade. Então não dá para ser ortopedista porque eu sou minúscula, que não vai dar, então vamos para cirurgia. Gostava muito, morava no centro cirúrgico desde o segundo ano. É mesmo? Olha que coisa. Eu me escondia no centro cirúrgico no segundo ano, porque aluno, assim, novo, não tem muito que autorização, sabe? Mas aí eu me descolava uns amigos mais velhos, me escondia, quando viam eu já estava lá, ninguém prestava atenção, eu estava lá, andando no centro cirúrgico. Então, eu sempre estive em lugares que eu também passava visita com a chefe de hematologia quando eu estava no 3º ano, que ela me convidou para a doutora Lígia Niero, excelente professora, mestre. E aí eu me enfiava, eu sempre fui de me enfiar nos lugares que eu não devia. Aí chegou no fim da faculdade, eu falei, acho que cirurgia geral não é bem a vida que eu quero, não é bem que é uma coisa meio... Cirurgia geral é uma pauleira, né? Então. Aí eu fiquei meio confusa, voltei de Botucatu para São Paulo, né? Minha mãe, na ocasião, tinha acabado de ficar viúva, não tinha condição de eu ficar lá. Então, eu voltei para São Paulo para ficar com a minha mãe, que estava sozinha. Aí eu caí na vida, caí meio sem querer numa sala de emergência. E fiquei... Isso na residência? Não, isso eu caí, assim, vou ali. Na verdade, eu tinha pegado um plantão de porta, de pronto-socorro, que é o que a gente faz quando começa, né? Eu não sabia o que fazer. Fiz plantão de ambulância, a coisa mais cheia que existe. Fiz um plantão interessante no começo, essa foi sensacional. Era carnaval e eu fui fazer uma festa religiosa, daquelas de estádio, que o pastor encarna as coisas. Eu fiquei 3 dias ouvindo louvor. Nossa. Isso foi logo que eu me formei. Assim, foi uma experiência interessante, né? Ser médico. Mas você ficava na ambulância aí? Na ambulância. Ixi, era aquela coisa bem do começo. E aí eu comecei a fazer pronto-socorro, e me convidaram para esse lugar. Aí eu cheguei lá e era um braço da Santa Casa, né? O Luiz Gonzaga. E acabaram falando assim, você não quer ficar na sala de emergência? Você fica supervisionado e ajuda? Aí eu, topei. Bom. E aí acabou que eu tinha lá, passava os residentes da cirurgia da Santa Casa lá, passava clínicos da Santa Casa à noite, aí eu ajudava a evoluir os pacientes graves, ficava na sala de emergência. E lá era show de horror, né? Baleado, esfaqueado, doenças graves, assim. Então, chegava muita coisa. Eu fiquei 2 anos fazendo isso. Não fazia todos os dias, mas fiquei 2 anos fazendo esse estágio supervisionado. Na época, nem existia residência de emergência. Quando eu me formei, residência de emergência é algo novo no Brasil. A residência, É né? mesmo? É mesmo. Então, normalmente, você fazia outras coisas e acabava fazendo sala de emergência, sei lá, faz clínica, e algumas pessoas acabavam fazendo mais emergência, mas a residência de emergência existe no Brasil, se eu não me engano, desde 2017. Nossa, é recente. É super recente. Não, na minha época, quando eu formei, não tinha. Eu formei em 2014. Então, não tinha. Aí, na época, abriu a residência, e eu fiquei pensando, faço isso, não faço. E eu tinha gostado de otorrino na faculdade, e... eu achava interessante a ideia de ser clínico e cirúrgico. Cirurgia era uma coisa que você não faz na sala de emergência, né? Fazia uns procedimentos, fazia toracotomia aberta. Fora que na emergência é pesado, né? Morre muita gente. Então, eu pensei, assim, um mix de... Você tem sempre uma ideia romântica, né? Você ser jovem e não ser orientado, né? Como eu falei, não tinha referência de alguém para sentar e conversar comigo sobre isso. Então, assim... mas era a ideia de ser clínico, ser cirúrgico, ter bastante campo, não ficar morrendo gente, como morria na emergência. E é muito bonito, né? E outra coisa que ninguém sabe, né? Então, todo mundo quer dar pitaco nas coisas. Você fala de nariz, ninguém sabe nada de nariz. De ouvido, ninguém sabe nada de ouvido. Aí acabei fazendo otorrino. Queria uma coisa mais cirúrgica, então me empenhei para entrar na Santa Casa de São Paulo. Também é uma instituição assim, excelente, brilhante, né? Minha formação em otorrinolaringologia foi sensacional. Legal. Assim, né? Os professores são
a instituição, né? Os professores, o ensino. É impressionante, assim, tive muita sorte. Então, uma das coisas que mais aflige a população, acredito, né? Eu nunca tive, graças a Deus, eu não sei o que é dor de cabeça, não sei o que é ter rinite, por exemplo. Né? Nunca tive. Mas a rinite parece que é uma coisa meio pandêmica, né? Impressionante. A grande parte da população tem rinite e obstrução nasal, né? Obstrução nasal. De forma geral. Problemas respiratórios, eu acho. Assim. Exatamente. No centro do Brasil, né? Assim, Brasília, tal, costuma ser um pouco... Na verdade, os perfis do Brasil são um pouco diferentes. Então, o clima influencia nisso também ou não? Porque Brasília é seco pra caramba, né? São Paulo é poluído pra caramba. No sul tem muito pólen. Tem muito pólen, assim, tudo isso influencia. Né? O clima e a localização influencia. E quando você pensa em respiração, você tem que pensar em duas coisas diferentes, na verdade, né? Então, você pensa que existe a parte anatômica, que é estrutural. Sim. Então, assim, se tem um desvio de septo, se tem um nariz torto, se tem alguma coisa diferente dentro do nariz que seja anatômica, sim, que basicamente você vai entrar, então, provavelmente as obstruções, né? Você vai entrar com cirurgia e retirar, né? Então, sim, você corta e joga no balde, né? Normalmente os pacientes falam assim, você corta e dá pro gato. Os pacientes olham assim para mim e falam assim, uai, mas né? E aquilo que você tira é para resolver uma obstrução, né? Claro. Então, existe isso e existem os sintomas alérgicos. Os sintomas alérgicos a gente não consegue tratar com cirurgia. E eu não digo só os sintomas alérgicos, tá? A rinite, na verdade, a entidade rinite, ela não é só alérgica. Então, que é uma inflamação que acontece? It, em medicina, significa inflamação, normalmente, né? Então, assim, rinite existem vários tipos, né? Se não me engano, são 8 tipos. Tá. Rinite gustativa, tem umas rinites diferentes, mas as duas principais, e onde a gente tem que se equilibrar para pensar, existem as rinites alérgicas e as rinites irritativas, né? Tá. A rinite alérgica, quando você é alérgico a alguma coisa. Então, você é alérgico a uma proteína de alguma coisa. Então, você vai ser alérgico a ácaro, poeira, né? É que poeira eu acho muito genérico. Acho pólen, terrível. Né? Pólen é outra categoria. Poeira, na verdade. Você vai pensar ácaro e o que tem. Mas, assim, quanto mais você conseguir identificar aquilo que, então, assim, ácaro da raça tal. Tem isso também? Tem. Ácaro da raça não sei o quê? Tem blúmia, pterofarinae, pteronices, né? Então, tem, tipo de ácaros diferentes, famílias de ácaro. Então, ácaro, pelo de gato, pelo de cachorro. Pelos, né? Os pelos. Pólen, fungo, barata. Então, se você consegue identificar a proteína a qual a pessoa tem um problema, é alérgica, como é que eu... e isso é diferente da irritativa. A irritativa irrita algo. Cheiro, perfume, ar-condicionado. O pessoal, mas é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele, tudo bem, pode não estar limpo, pode espalhar ácaro, pode ser. Mas essa mudança de temperatura não é alérgica. A gente não é alérgico à temperatura. Não. Quando você é alérgico a alguma coisa. Pó da rua, da construção. Sim. Também é alérgico a outra coisa, porque o sol, ele desnatura a proteína. Então, não tem ácaro entendi. ali. Então, ela pode ser irritativa. Se ela é irritativa, normalmente a gente trata lavagem nasal, spray nasal, né? Então, mais assim. Mas se ela é alérgica, aí tem outras condutas que a gente pode fazer. E como é que você descobre a alergia? Exame de sangue, alguma coisa assim ou não? Tem alguns exames de sangue, que normalmente a gente usa de rastreio. Eu gosto muito, e a forma com que eu programo os meus tratamentos é o prick test. Então, o que é o prick? Você pega aquele imunobiológico concentrado, então eu vou pegar como se fosse um extrato de ácaro. Tá. Um extrato de cachorro, de gato. E você coloca no braço da pessoa, tá? E você assiste a reação. Entendi. É igual fazia antigamente com penicilina, eu não sei se faz ainda hoje. Dá para fazer com penicilina? Dá, né? Não é essa particular a intenção. Eu só estou usando isso porque... Sim, antigamente, né, não sei se faz isso hoje ainda, se a pessoa era alérgica ou não, dava uma picadinha assim na pele, injetava um pouquinho e via a reação. É isso mesmo. Por aí, né? O jeito mais moderno de fazer isso hoje em dia não é fazer a picadinha, tá? Ainda tem gente que faz assim, coloca a gota no braço e pica.
Existem coisas mais modernas hoje que são... Claro, né? Mas não é tão recente assim no Brasil, tá? Que o último curso de atualização que eu fui fazer estava muito falando disso. São puntores, então assim, você não chega a machucar a pessoa, Sei. então você só levemente... Não é confortável, mas não chega a ser uma picada. Porque o alergênio, ele tem... O reagente, né? Reagente, ele tem que entrar na pele, né? Sim. Ele tem que... Então, você tem que fazer de alguma forma, e existe uma forma mais moderna de fazer isso. E é Então, muito legal, porque você assiste a reação, né? Você falou duas coisas aí que eu quero conversar com você. Você falou em ácaro e você falou em barata, né? Uhum. Quer dizer, como é que você vai ser alérgico? A barata tem cheiro, assim? Dá pra sentir? Não é o cheiro. O que é? É onde ela passa, que ela deixa alguma coisa? Quando você é alérgico à proteína daquilo. Então, por exemplo, qual que é o futuro da alergia, tá? Consegue identificar a parte do ácaro que você é alérgico. Como eu visualizo isso para um paciente, tá? O que é alergia, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que é uma alergia? Sim. Você consegue entender o que é um HIV? É uma imunodeficiência. Tá. O que significa uma imunodeficiência? O que significa? Ué, que eu não sou imune àquele negócio. Isso, então, que você é suscetível a qualquer coisa. Então, você ter o HIV, o problema é que o paciente vai lá, pega uma gripe e morre da gripe. Isso. Né? Então, o paciente com HIV tem isso. E uma doença autoimune? Pois é, eu não sei. Autoimune é como se fosse um lúpus, um vitiligo, aquela doença do Michael Jackson, sabe? Onde o corpo ataca o próprio corpo. Então, achando que tem alguma coisa esquisita. Isso, então tá lá passando as células de defesa e fala, meu Deus, um rim! E vai lá e começa a bater no rim como se o rim, ou o cérebro, ou a pele. Ou... Sei, não importa. Aí depende do tipo de doença autoimune. E se eu te falar que a alergia é uma doença do sistema imunológico? É mesmo? É mesmo. É uma doença hiperimune. Então, como eu gosto de dar essa visualização? Imagina... Para que time você torce, Guido? Eu não torço para time nenhum. Então vamos fazer uma visualização abstrata. Não, mas tudo bem, mas tenho simpatia pelo São Paulo, vai. Imagina assim, que tem a torcida do Palmeiras. Então tem a mancha verde aqui, inteirinha, né? Chega um corintiano. O que vai acontecer? Morto. Vai todo mundo para cima dele. Uma hiperreação. Concorda? Concordo. Então, assim, você tem um pequeno estímulo gerando uma grande reação. Então, como é que a gente trata isso? Primeiro, a gente tem que identificar o corintiano. Então, a gente tem que identificar o que é essa molécula que está causando a reação. Então, pode ser um ácaro? Pode. Pode ser barata? Pode. É proteínas que saem. Olha que coisa. A barata descama também. O ácaro descama. Quando é barata, já entra no particular barata, né? Mas, assim, por exemplo, o ácaro, que é o mais comum, inclusive. Você consegue identificar que ele é um ácaro dessa família Blumia, com mais específico eu conseguir ser, porque tem pessoas que são... alérgicas a vários tipos de ácaro, vários tipos de coisa, mas quanto mais eu consigo identificar o que é este corintiano dessa... Né? Então, é diferente, por exemplo, se você tem um corintiano e um São Paulino. Sim. Se eu tenho só... fica mais... Se eu tenho só o corintiano, a ideia de fazer uma imunização, de fazer um tratamento com vacina, né? É você aumentar um corintiano por dia. Tá. Aí você vai aumentar... para equilibrar ali o... Chega uma hora que elas vão se olhar assim e não vão se bater, entendeu? Entendi. Então, tudo bem que se tiver final da Libertadores e alguém roubar um pênalti... Não, aí ferrou, né? Mas, via de regra, não gera mais essa hiperreação. Essa é a configuração. Agora, o ácaro. Onde é que tem mais ácaro? No travesseiro mesmo? Travesseiro. Se você for ler no livro, tá? Eu acho absurdo, mas se você for ler, checar a informação em livro técnico, eles falam que depois de 6 meses de uso, um travesseiro é metade ácaro, metade cocô de ácaro. Você tá brincando. Juro pra você. Então, o que eles sugerem é que se troque o travesseiro a cada 6 meses. E quem faz isso na vida, meu? Ninguém de sã consciência Você faz? consegue fazer. Não, eu não tenho alergia. Então, mas... Veja bem. Não, mas os ácaros estão lá, né? Então, mas se eles não provocam uma reação em você, não, tem tudo problema. bem. O meu ponto é, para quem é alérgico, o que eu falo? Não recomendo que troque. A gente tem que ter bom senso. Não, né? claro. A medicina, de forma geral, Lavar, tem adianta? bom senso. Ajuda. Colocar no sol, que é uma coisa que as pessoas falam bastante, ajuda até a página 2, porque o sol só entra até uma parte, né? Então, colocar o colchão no sol ajuda. Ajuda, mas não resolve também, porque não tem como. Claro. Então, lavar ajuda e pasme, né? Principalmente para bichinho de pelúcia, criança, essas coisas. Também, né? Também junta bastante ácaro. Ou você lava, Sim.
ou você congela, acredita? Você tá brincando. Juro por Deus. Congelar também mata os ácaros. É mesmo? Congela. Tipo, mata, mas ele fica lá, né? mas aí ele não causa uma reação. No travesseiro, mas não. Mas se ele desnatura a proteína... Haja freezer para botar o travesseiro. Travesseiro não, mas bichinho de pelúcia de criança Bichinho de às pelúcia vezes não. é uma boa ideia, né? Então, é. assim, para colocar o travesseiro, só se você tiver aqueles freezers, né? Tipo, horizontais. Horizontal. Mas são as duas formas. Aí, o que eu recomendo para o travesseiro, normalmente? Capa antialérgica. Aquelas coisas. Tenha 2 capas antialérgicas, lava. O travesseiro da pessoa que é muito alérgica não pode ficar fazendo aniversários. Sim. Porque não adianta também... Isso se a gente não parte para uma vacina, né? Porque, claro. Mas, assim, um tratamento clínico normal, então... lavar o nariz, passar aspirina, não adianta eu fazer o tratamento mais lindo do mundo e você dormir numa bola de ácaro, né? Não. Mas se a gente entra com vacina cura a rinite. É mesmo? Cura. É a única forma de curar rinite. Você faz a vacina com o próprio problema da pessoa? A gente identifica... Né? A gente identifica naquele prick que eu falei. Então, você vai pegar o reagente, vai ver o que é, então você vai colocar os extratos, vai ver o que reage, aí você identifica o corintiano, né? Você identifica o que é, e aí você faz uma vacina específica para aquela pessoa. Claro. Então, você vai colocar exatamente o que ela é alérgica, então a gente manda manipular, né? É um imunobiológico feito pelo médico. Sim. Existe na forma injetável, eu não gosto muito, porque você não consegue alterar as doses, e existe na forma oral. Tá. E aí, oral, a pessoa vai tomando gotas daquilo todos os dias, de 2 a 3 anos. É mesmo? Pelo menos. É longo o negócio? Todos os dias. Mas é uma gotinha antes. É longo porque eu não posso causar uma hiperreação, né? Se eu causo uma hiperreação, eu mato a pessoa. Exatamente. Então, tem que ser uma coisa gradativa, meio que como se o corpo tivesse acostumando aquilo. É vacina sob medida mesmo, né? Sob medida mesmo. Para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Você sabe se a homeopatia existe? Alguma homeopatia? Não? A lógica é parecida com a de homeopatia, sim. Inclusive, quando eu fui estudar isso, eu fui fazendo o curso, eu fiz essa pergunta. Tá. O professor brilhante, o professor, né, o chefe do IPO, ele até se ofendeu quando eu perguntei. Normalmente não gosta muito. Eu não tenho conhecimento técnico sobre homeopatia, tá? Para eu te criticar a homeopatia ou não. A homeopatia, na verdade, ela tem outro princípio. Ela dilui o similar em um zinguilhão para aquela molécula. A vacina ela é bem mais concentrada e é baseada numa proteína, não numa molécula, que eles falam muito de coisas moleculares, né? Que eu, sinceramente, não tenho conhecimento nem para dizer que sim, nem que não. Não, nem eu te perguntei só. Mas a lógica... mas a lógica é similar. É como você tratar o similar com similar por um tempo prolongado. Entendi. Só que você está lidando com uma... É bem mais concentrado. Então, homeopatia você vai fazer para um zinguilhão, lá, eles fazem uma diluição, sei lá, caixa d'água, e eu começo na diluição 1 para 10. Poxa vida. E aí eu vou baixando, se o paciente consegue aguentar, eu baixo até para 1 para 4. Tá. Então, assim, é bastante. Mas você sabe de saída ou não? Você tem que fazer testes? Eu começo com 1 para 10 e vejo... Aí vai. Isso, aí vou fazendo a fase de indução, vejo até o quanto ele aguenta e eu vou equilibrando até o máximo que eu consigo. E o desequilíbrio acontece como? Na reação dele? Dá sintomas de rinite. Sintoma de rinite, né? Dá sintomas. Por isso que eu não posso... Se ele beber um frasco... Imagina. Não vai ser muito legal. Mas a gente vai aumentando isso à medida que a resistência vai crescendo e vai imunizando o paciente. Então, a ideia é da vacina mesmo. Quando a gente toma uma vacina para Covid, você fica imune à Covid, né? Na verdade, você pode até pegar, no caso da Covid, mas os sintomas vão ficar mais fracos, né? Mudou a história da doença. Então, uma vacina para pneumonia, uma vacina é você fazer o corpo gerar uma resposta diferente, imunológica, né? Então, isso é super interessante. E pouca gente conhece, né? Sim, eu jamais tinha ouvido falar disso. Sim. Antes de eu entrar na parte que você mais gosta, você falou também sobre os cheiros, né? A coisa guardada, por exemplo. Também. Eu conheço gente que abre um armário que não faz tempo que não abre, na hora. É ácaro. É ácaro? É ácaro. É? É ácaro. Ácaro no ar, assim? Você abriu? Não é no ar, ele fica nas coisas, Fica né? nas coisas, mas aí quando você você abre, ele... É mesmo? Ele espalha, né? Espalha, porque é muito levinho, minúsculo. Ele é minúsculo. E aí ele espalha.
Então, aí dá uma crise de espirro, por exemplo. normalmente a queixa maior das pessoas é essa. Então, é comum do interrogatório você virar para a pessoa e falar assim, o que que piora mais? O que que é pior para você? Ela fala, nossa, é só eu mexer no armário, se eu vou fazer alguma coisa, começo a espirrar. Então, essa é uma das queixas mais frequentes. A Sandra, minha mulher, por exemplo, ela tem rinite, né? Qualquer coisa de armário, assim, tudo. E ela fala assim, meus 3 espirros da manhã. Toda manhã, no café da manhã, ela espirra 3 vezes. E ela não sabe por quê. Você sabe dizer por quê? Depende muito de cada um também. Depende né? de cada um, teria que pesquisar. Tem que pesquisar. É possível. Né? Mas esses que são de manhã e só assim, eu espirro de manhã, não espirro mais. Normalmente é irritativo. É irritativo. Normalmente sim, mudança de temperatura, né? A gente quando dorme normalmente tem uma temperatura muito mais quente, né? O corpo resfria e a gente se aquece, né? É o comum. E aí quando a gente acorda, tem essa mudança de temperatura. Então, o impacto normalmente da temperatura. Não tem como eu te afirmar, claro, mas é uma coisa que se ela não tipo, de manhã eu espirro 3 vezes e aí passa. Então, é mais possível que seja irritativo. Ou alguma coisa que tem na cozinha, algum cereal, alguma coisa que pega. Pode ser. Então, mas é mais possível que seja irritativo do que alérgico. O alérgico ele é mais recorrente, ele desencadeia, fica ao longo do dia. Então faz a reação alérgica, ele fica. E deve ser terrível. Eu nunca senti, mas quem tem uma rinite brava é terrível. Normalmente os pacientes são meio falta chateados. De ar, né? Dá falta de ar, né? E como normalmente eu acabo pegando os pacientes complexos, tanto os complexos de nariz, né, de estrutural, Sim. Dos 2 jeitos, né? quanto os complexos de rinite, que já fizeram várias coisas. Então, normalmente, quando chega em mim, é encrenca. Mais uma coisinha antes da gente entrar em cirurgia, que é o teu amor. Dr. Google, como te atrapalha? Olha, eu vou te falar assim, Guido, informação, a gente está vivendo na era da informação. Sim, sem dúvida. Né? Então, uma coisa até que eu resisti muito e vou começar a fazer agora, né? Vai ser esse período, Instagram, Sim. a forma com que se veicula informação. Eu acho que a gente não pode ser resistente ao fato de que a informação existe. Sim. É uma realidade, na verdade. Na realidade. Então, a gente lida, não adianta, isso é ruim, isso é feio, isso é horroroso. Então, assim, eu acho que, da minha parte como médica, existe uma função hoje que não existia para os meus professores, por exemplo, e que cada vez vai ser mais presente, que é gerar informação de qualidade, oferecer, porque senão você fala assim, eu não quero fazer isso, eu não gosto, acho ridículo, porque tem isso entre os médicos que são bem formados, a gente tem muita gente que fala, é ridículo isso. Só que existe a sua responsabilidade com isso, porque não vai mudar. Não é você achar ridículo que vai mudar o que está acontecendo. Então, você participar disso de forma a trazer conteúdo de qualidade, porque tem conteúdo de qualidade. Sim. E entender que o paciente, normalmente, quando chega em você, já leu alguma coisa. Pode ser que ele tenha compreendido aquilo de uma forma correta ou não. Então, é trabalhar com isso. Então, trabalhar até com isso como recurso. Existe muita gente que chega com algum sintoma e fica assim, não, mas eu olhei no Google que isso pode ser câncer. Nossa, calma. Espera um pouco. Pode ser que seja um câncer, pode ser que seja um câncer, mas eu não sei. Eu não olhei. Então, isso é muita ansiedade. As pessoas, a gente vive num período muito ansioso também. Exatamente. Com muito acesso à informação. Então, gosto da ideia que existe um Dr. Google? Não. Mas isso não vai embora. Então, atrapalha. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma doença, alguma coisa diferente. Por exemplo, meu irmão mesmo, quando ficou diabético, eu entendo de diabetes, mas eu não estudei isso depois, né? Faz muito tempo. Então, existem coisas muito novas. Eu fui procurar no Google. A diferença é que eu sei filtrar a informação. Claro. Não, óbvio, né? Então, assim, o problema não é o Google. Não. É a forma com que a gente filtra a informação e você levar para o médico discutir aquilo. Então, tem várias pessoas que eu falo assim, olha, você está querendo fazer uma plástica, você não sei o quê. Procura, olha aqui, olha essa informação, né? Olha para a informação com crítica. Você gera crítica no paciente para que ele saiba ver a informação, porque informação tem de qualquer tipo de qualidade, né? Fake news é um fenômeno. Então, assim, o que eu acho, né? Não vai embora. Não. Então, a gente tem que lidar com isso, né? Vamos entrar agora no que você gosta de fazer efetivamente, que é cirurgias, né? Eu sou apaixonada por cirurgia, mas gosto de tratar as rinites também. Não, eu sei que você gosta. Você mostrou que você gosta muito também. Eu faço tudo do nariz. Né? Exatamente. Agora, a cirurgia é impressionante, né? Quer dizer, para mim é impressionante. É bem legal. Porque você tem... Qual é que é o caso de cirurgia, por exemplo? Que é reparativa...
A reparativa que eu digo interna, não estética, né? A gente estuda, como otorrino, as cirurgias tanto do ouvido, quanto do nariz, quanto da garganta prega vocal, tá? Eu faço as cirurgias do nariz e da garganta. Tá? Ouvido então, você não faz? Ouvido eu não faço, prega vocal eu não faço. Acho que a gente vai... Essas coisas muito básicas, tá? Mas assim, a gente vai se especializando também pelo nível de complexidade, né? Eu fiz a otorrino, depois eu fui estudar com um doutor, Ocimar Sofia, grande cirurgião crânio-facial. Ele tem uma formação em buco, em medicina, depois... Então, ele fez dentista, buco, fez medicina, fez otorrino, crânio-facial há muito tempo. Ele operava quando tudo isso aqui era mato. Sabe? Então, ele operava, ele criou técnicas. Ele é uma pessoa excepcional. Aí eu fiquei 2 anos acompanhando. Que idade ele tem hoje? 63, 64. Não briga comigo, chefe, se eu errei, mas é por aí. Talvez eu tenha chamado ele de mais velhinho, ele ficar bravo comigo. É um grande professor, devo minha mão direita e minha mão esquerda, doutor Ocimar. E eu fui estudar com ele por 2 anos, né? E ele é uma pessoa que tem bastante essa característica. Ele faz os enxertos, né? Então, ele tira os enxertos, faz as reconstruções. O nariz, na verdade, você vai operar quando você tem problemas obstrutivos. Sim. Porque, querendo ou não, ele é um cano. Ué. É algo que leva o ar do nariz para o pulmão. Então, você tem um cano que passa por aqui, passa pelas amígdalas, né? Na garganta, porque também eu opero muito ronco e apneia, né? Então, assim... dá para operar isso também? Dá. Um pouquinho mais complicado. Não é sempre que dá. Pode operar, nem sempre resolve totalmente. Mas sim, você tem melhor. Depende do caso, né? Mas é uma queixa bem comum no consultório também, ronco e apneia. Ronco e apneia é sensacional. Sono também é um tema sensacional. Aí, você tem que operar os obstrutivos, né? Então, você pode ter obstruções em vários pontos da via aérea. Então, o desvio de septo, ou mesmo a rinite alérgica, né? Ela acaba que provoca uma obstrução. Então, a cirurgia, ela vem para fazer isso, ou a sinusites, né? Então, ela vem para resolver uma obstrução, resolver algo anatômico. Então, você entra, acessa aquilo e tira. As rinites a gente vai resolver com tratamento clínico ou vacina. Mas a anatomia, ela serve para isso. Ou para reconstruir, né? Ou para construir algo que foi destruído. A batida, por exemplo. Por exemplo. É bem comum chegar, para mim, uma das coisas que eu mais opero, assim, como diferencial, é septos traumáticos, né? Então, a pessoa quebrou, bateu, e aí você tem um problema só não da septoplastia. Briga, tomou um soco. Agressão. Agressão, né? Já operei agressão de mulher, mais de uma vez. Trauma de carro, acidente. Moto, Semana passada, sexta passada, eu operei um que foi... E assim, é muito engraçado, homem. Mulher sempre sabe quando foi. Sabe quando bateu, sabe o momento, te mostra a foto do dia, tem tudo registrado. Mulher é assim. Então, assim, ela vem me procurar dizendo eu bati o nariz. O homem normalmente fala assim, olha, então, eu fui ver de operar o desvio de septo, aí eu fui lá no otorrino e ele me mandou para você. Então, normalmente algum colega que me encaminhou, porque fala assim, nossa, isso aqui é meio complicado de mexer e manda, né, tipo, para mim. Aí eu vou olha a tomografia e falo assim, nossa, mas quando é que você quebrou esse nariz? Não quebrei o nariz. Eu olho, eu falo assim, é impossível você não ter quebrado o nariz. Você fala assim, olha, Deus não faz ângulo reto dentro do nariz, né? Aí eu olho a tomografia e falo assim, cara, você quebrou o nariz. Não quebrei. Aí eu falo, você jogava bola? Jogo. Falei, já tomou cotovelada? Várias vezes. Falei, então pode ser assim. Né? Aí, sexta passada, fui operar um paciente, sensacional, um paciente muito engraçado. Eu fui operar o paciente, fratura. E é desses, né? Igualzinho. Não sei quando eu não fraturei. Aí ele tava deitando para anestesiar na maca e eu vi um machucado nele, uma cicatriz no braço. Aí perguntei, do que é essa cicatriz? Aí ele falou assim, eu tinha uns 13 anos e aí eu dei de cara no muro e arrebentei o braço. E tive que consertar aqui, porque quebrou. Não chegou a ficar exposta, mas dava para ver o osso. Aí eu olhei para ele e falei assim, você arrebentou a cara no muro de bicicleta e você não lembra quando você quebrou o nariz? Você não pode me dizer que provavelmente foi esse trauma? Aí ele olhou para mim e falou, nossa, é mesmo, né? Então. É um perfil, é engraçado. Eu já tive trauma cara versus bicicleta. Tive um que veio falar para mim que... Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, foi de árvore, doutora.
Como assim, árvore? Aí eu fiquei pensando, né? Será que ficou muito louco e brigou com a árvore? Caiu da árvore. Então, aí ele falou que ele tinha uns 15 anos, 16, e aí ele estava em cima da árvore e foi pular de cima da árvore dando um mortal. Eita, caiu Por de cara quê? no chão. Não sabemos, né? Homens vivem menos, né? Por um motivo. Menos, E aí ele caiu e quebrou o nariz. Também não deu conta. Não, esse chegou para mim sabendo o que era, me procurando por isso. Mas é engraçado, né? Você vai ouvindo as histórias. É umas coisas. Tem uma paciente que eu estou programando, bateu no vidro. Eita. Fecharam o vidro, ela não viu, pum, afundou o dorso. Então, assim, essas cirurgias para mim elas são complexas, mas são muito interessantes, são artísticas. Tem uma coisa que você me contou antes de a gente começar a gravar, que você faz reconstrução de nariz a partir da costela, né? Usando a costela, sim. Como é que é isso? Você corta um pedaço da costela e põe no nariz do cara? Corta um pedaço da costela e põe no nariz, é bem isso. O enxerto, né, é uma coisa muitas vezes que a gente precisa, mesmo nas estéticas primárias. Hoje está bem na moda. Tem cirurgiões grandes, grandes nomes, né? Gente famosa, que faz 100% de costela. Mesmo o nariz... porque você tem mais enxerto, fica mais fácil, né? Porque você tem uma estrutura, se você tiver material para reconstruir a estrutura, é mais fácil, concorda? Mas é com a costela com o osso mesmo ou é cartilagem? Essas cirurgias mais simples, e via de regra, a maior parte delas, a gente faz só com a cartilagem. Mas é possível, sim, fazer com osso, normalmente para grandes defeitos, mais defeitos da face. Entendi, Aí você tira um enxerto que a gente chama composto, que ele tem tanto osso quanto cartilagem, porque a cartilagem é moldável, né? Você corta ela da forma com que você quer. Então, ela é um enxerto relativamente maleável. Não é que ele é maleável, né? Mas ele é moldável. Sim. O osso é esculpível. Dessas cirurgias com osso, tá? A única pessoa que eu conheço, assim, que faz e que eu fui ver é o Dr. Ocimar. É bem comum Você fazer. faz também? Com ele. Acho que sozinha a gente tem que ter um pouco de humildade, né? Querendo claro, ou não. Quando ele estava me ensinando a operar, eu aprendi na residência, né? Mas ele que eu considero ele minha grande referência. Eu, às vezes, estava fazendo alguma coisa, ele é bravo, né? Aí ele virava para mim e falava assim, não sei como é que você não consegue fazer isso, por que não consegue? Aí eu olhava para ele e falava assim, calma, professor, quando você estava aprendendo a operar, eu estava aprendendo a andar. Exatamente. Eu não sabia andar. Quando você já pegava o bisturi na mão, eu vou conseguir, ter um pouco de paciência comigo. Não gosta, ele é bravo. Uma pessoa excepcional, um coração enorme, mas é bravo. Cirurgião bom, assim, é bravo. É bravo, né? É que para ele é tão natural, né? Como é que ela não consegue? Exato. Ele tem uma habilidade em comum também. Ele é mental e manual, ele tem uma habilidade em comum. Mas eu faço, sei fazer, mas acho que a gente tem que ter humildade também para entender a complexidade de determinados casos e ter amigos, né? Sim. E ter mestres. Claro. Quem sabe um dia eu vou ser a pessoa que está na posição dele, onde eu tenho alguém mais jovem que... Eu faço bastante cirurgia, não com colegas muito mais jovens também, porque a gente, sei lá, os mais jovens meio que regulam de idade, mas assim, com colegas que são de outras áreas e marcam cirurgias mais complicadas, normalmente eu vou para ajudar. Da mesma forma que, às vezes, preciso de alguma coisa específica, chamo outros colegas. Acho que quem tem amigo tem tudo. E é comum eu ir apenas tirar o enxerto para outras pessoas. Então, eu vou... sim. É comum. Não tem rejeição? Existe. Não é habitual. Tem menos rejeição do que você colocar um material, um silicone, algo alopático, né? Então, tem menos rejeição. Então, sendo um enxerto, né, que a gente fala que é do próprio corpo, né, homólogo. Então, você tem menos... é tipo fazer um transplante de órgão mesmo. Você tem que bater coisas, né? Então, quando é do seu... Sabe que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, é curioso, né? Como isso é cultural e regional também. Eu fui estudar em 2 lugares interessantes. Eu estudei em Cuba. Sim. Fiquei um mês em Cuba, foi sensacional. E eu fiquei um mês nos Estados Unidos estudando também. E lá eles usam costela processada de cadáver. Olha! Então eles retiram a cartilagem do cadáver. Então o cirurgião lá, assim, pelo menos no serviço que eu fui, né? Não vou generalizar, os Estados Unidos é um país grande, né? Claro. Mas eles liofilizam, sei lá, eu não sei exatamente o processo que eles usam, mas eles esterilizam de alguma forma isso. E aí eles falam, olha, na sua cirurgia, eu vi o cirurgião orientando, né? Vai ter e talvez eu use se precisar no seu nariz. Mas aí seria de outro, é da mesma raça, né? Ser humano para ser humano, mas de outro
de outra pessoa. Então, aqui a gente tem o hábito também, a gente, sei lá, sou meio brasileira, assim, eu acho que a gente tem técnica cirúrgica aqui, e a gente tira. Então, é comum outros cirurgiões que vão fazer plástica ou reconstrução ou cirurgias, né? Então, assim, a reconstrução, ela não é só traumática. Às vezes, é um paciente que já fez outras plásticas ou que alguma coisa aconteceu errado, infectou, não ficou bom, e a gente precisa de enxerto. Então, é comum as pessoas me chamarem também para retirar. Ah, entendi. Isso, né? O que eu aprendi com... E você falou também que a costela, ela cresce um pouquinho de novo, né? Igual lagartixa, rabo de lagartixa. Né? O que acontece? Você tira e aí o que fica lá? Um buraco? Então. Não, ela cresce como rabo de lagartixa. É mesmo? Ela cresce como rabo de lagartixa. Que então, interessante. ela cresce rudimentar. Então, não vai ser o mesmo. Se você colocar no microscópio vai ser diferente, mas cresce. Então, assim, é uma incisão pequena, né? Então, você faz uma incisão de 3 centímetros, mais ou menos, abaixo da mama. É pequenininho, né? É pequeno, né? Você tira um pedaço. É que, assim, é pequeno, mas para o nariz, qualquer 1 milímetro, né? Assim, para nariz, a gente discute milímetros, assim. Porque 1 milímetro aqui, 1 milímetro. É rinoplasta, né? Pessoas que mexem em estrutura do nariz ficam discutindo milímetro e sutura. Claro. É coisa que a gente discute. É estética também, né? Também. É o meio da cara, né? Meio da cara. Então, assim, o nariz é o que confere personalidade para as pessoas, né? Você mudar o nariz de alguém é mudar a personalidade. É mudar a personalidade. A pessoa se olha, pode dar até um trauma psicológico, né? Dá. Tanto de um jeito quanto de outro. Já vi mudar das pessoas ficarem muito felizes, né? Virar outras pessoas, como depois da plástica as pessoas não se reconhecerem e terem um problema. Já vi as duas coisas acontecerem. Por isso que tem que ser uma coisa muito orientada, né? Eu mesma não costumo fazer muito estética. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, para a gente finalizar, que nosso tempo já está indo, essa parte de estética, chega cliente para você e fala, não gosto do meu nariz, detesto meu nariz. Não tenho nenhum problema nele, mas eu detesto meu nariz, eu quero fazer uma plástica. Você faz? Chega. Eu já fiz várias vezes. Eu amadurecendo depois de ter saído do estágio, né? Eu acho que a gente amadurece, muda de ideia, faz parte da vida, do processo, né? Eu percebi que não é o tipo de mercado para mim. Eu gosto muito mais de mexer com saúde do que com doença. Claro. Mentira, olha que frase horrível. Eu gosto muito mais de mexer com saúde do que com estética. Que não é, então, saúde e doença do que com a parte estética, mesmo, né? Que é algo médico. Não critico quem faz, é um mercado, mas é um mercado do luxo, né? Então, o paciente, quando vai comprar este produto, primeiro que ele não é paciente, ele é cliente. Ele é cliente, E tá correto, tudo bem. Sim, não tem nada. Não tem um problema. Mas você precisa... É um determinado tipo de consultório, um determinado tipo de mercado, é uma forma de se posicionar, são determinados riscos, Então, assim, muito legal, conheço quem faz, conheço grandes professores que fazem, amigos que estão indo para esse caminho. Não acho que ele serve para mim. Eu sou uma grande sincericida. Então, para mim é difícil. Mas te conhecendo um pouquinho, eu acho que quando você está fazendo uma reconstrução traumática, você vai deixar o nariz bonitinho. Lógico, mas assim... Você não vai fechar simplesmente, consertei o que eu tinha que consertar. Mas aí é assim, tá desmilinguido e você vai lá, coloca no lugar, nossa... Deixa bonitinho. É diferente da pessoa vir reclamar para você de 1 milímetro. Claro. Isso aqui. Então, uma pessoa que às vezes nem tem um nariz feio, ou tem uma expectativa muito diferente. Assim, pra ver como ela se enxerga também. Nossa, mas já aconteceu milhões de vezes pra mim, de paciente chegar e falar assim, porque eu queria o nariz da Bruna Marquezine. Ih, ô louco. Aí você olha a pessoa e você fala assim, olha, 2 coisas. Primeiro que o nariz da Bruna Marquezine não ia funcionar no seu rosto. Porque você tem que olhar tudo conjunto, né? Não é só o nariz. Então, assim, para ser Bruna Marquezine, você tem que nascer de novo, né? Exatamente, E existe uma coisa, aumentou muito o número de plásticas nos últimos anos de nariz por causa de algo que a gente chama de efeito selfie. Já ouviu falar? Não. Sim, claro. Efeito selfie. A pessoa, primeiro que as pessoas estão tirando muito mais fotos e ficam se olhando muito mais, né? Algo meio narcísico, assim. E porque a distância que a pessoa coloca o celular do rosto para tirar selfie deforma o nariz. Distorce, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm com a queixa, eu quero porque na selfie não tá legal.
Então, assim, é umas coisas... Olha que coisa. Então, sei operar estética, mas evito. Normalmente eu acabo colaborando nessa parte mais com os colegas e, para mim, acabo gostando mais e drenando mais os casos que, tem um componente estético, porque a cirurgia é muito interessante, mas o paciente vem de algo traumático. É um mercado menor, né? Tem mais pessoas querendo fazer plástica do que quebrando a cara no muro. Mas eu fico mais feliz com ele. Claro. E tem o complementar da rinite, né? Claro, que assim, então acabei focando mais para a parte de respiração, né? De qualidade respiratória. Mas as cirurgias são lindas, né? Assim, não consigo... Todo cirurgião é viciado. É impressionante. Você precisa, né? Agora, para finalizar mesmo, esse teu narizinho lindo aí, ele é original ou ele é feito? É teu mesmo? Meu, mamãe que fez. Originalzão mesmo. Foi de minha mãe, que não era médica. E ele tem defeitos, tá? As pessoas às vezes chegam para mim falando, porque o seu nariz, ele é torto, né? Porque você não consegue enxergar. Não, mas combina com o teu rosto. Sim, mas ele é torto, né? Então, assim, meu nariz, ele não é perfeito. Então, as pessoas falam, é fácil falar com esse seu nariz assim. Eu acho que é muito fácil falar quando não é o seu incômodo, né? Claro. Então, eu entendo, eu compreendo, oriento, tá? Faço muita consulta, mas às vezes eu acabo distribuindo a cirurgia. Agora, o meu nariz é meu. É made, original de fábrica. Exatamente. Originalzinho, né? Tá bom. Eu quero agradecer bastante o teu tempo aqui. Eu sei que a tua agenda é concorrida pra caramba. Você separou pra mim. Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui. Sempre que quiser conversar. E a gente vai voltar a conversar, porque esse assunto é bem longo, ele é bem extenso. Sim, não, tem outros assuntos. Eu tenho um folder inteiro mental aqui sobre pandemia. Então, que a gente nem falou, né? Você falou em pandemia, eu ia pegar esse assunto, mas a gente perdeu em outros, né? Na próxima. Sim, hospital de campanha, fui emergencista em hospital de campanha. Então, só aí dá um podcast. Nossa, inteiro sobre como foi esse momento. Logo a gente faz outro. Nossa, será um prazer. Né? Obrigado. Viu? Imagina, eu que agradeço. Beijo. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E também sou o diretor aqui desse estúdio que você está vendo, que é o Estúdios Vida Moderna, que você acha em www.vidamoderna.com.br/Estúdios Vida Moderna, ou então no Instagram, que é o @Estúdios Vida Moderna. Eu sempre termino meus podcasts dizendo que, além de informação, nós entregamos conhecimento. Tchau!